para te prestar culto, para te prestar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, para dizer que você é o nosso Deus de amor. Obrigado, Pai, porque você derramou em nós o teu amor, e o perfeito amor lançou fora todo medo. O perfeito amor lançou fora todo medo, lançou fora todo medo. Fomos alcançados, preenchidos, cheios de ti. O teu amor, Senhor, o teu perdão, Senhor. Ó Senhor, obrigado. Não importa a circunstância, Pai, é do Senhor que nós precisamos, é para você que corremos. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou, és o amor. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. Teu amor, Pai, nos alcançou, nos preencheu. Irresistível graça, irresistível amor. Eu posso descansar em ti, me alegrar em ti, Senhor. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Te dou tudo que sou.
és bom. Em ti, Senhor, a paz. Em ti a cura, em ti a vida. Em ti a plenitude de alegria. Os seus ouvidos estão inclinados, Pai, à nossa oração, à nossa adoração. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio.
de Deus no seu coração. É por isso que quando nós cantamos que Ele é vida, que Ele é cura, no nosso coração há plenitude de paz e de alegria, porque é isso que Ele é para nós. Ele é a cura para as nações, Ele é a vida para o nosso ser. Creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida, creio que Tu és tudo, creio que Tu és o pão, creio que Tu és a provisão, creio que Tu és a alegria, creio que Tu és o amor perfeito, creio, creio, creio. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Se você puder fechar os seus olhos, simplesmente dizer: Pai, eu creio, já está feito, já está consumado, há mais de 2000 anos atrás já está feito. Tu és a cura, Tu és a vida, Tu és tudo para nós. Não há outro igual a Ti, não há. Oh Pai, Tu és digno, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, pelo preço que pagou.
aquele que levou aquilo que seríamos incapazes de carregar, para que hoje pudéssemos viver uma vida abundante. O seu inimigo veio não somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, digno é o Senhor. Graça e paz, vocês estão bem? Vamos dar continuidade ao nosso culto, à nossa adoração, agora ministrando os dízimos e as ofertas. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios 16, capítulo 16, nós iremos ler os versículos de número 1 e número 2. 1 Coríntios 16. Diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Pode deixar guardado aí, logo nós voltaremos nesse versículo, mas eu queria trazer à memória de vocês algumas histórias que talvez sejam conhecidas para alguns, mas lá em Daniel 3, se você quiser ler depois, não precisa abrir agora, mas conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles que não quiseram adorar a estátua do rei e foram jogados na fornalha por conta disso. Em Daniel 6 também nós lemos a história de Daniel, o qual havia sido proibido de fazer petições, de orar ao seu Deus por 30 dias, mas ele não interrompeu este relacionamento, e por isso ele foi levado à cova dos leões. Lá em Gênesis 39, nós vemos também a história de José, um trecho dela, no qual a mulher de Potifar, a quem ele servia, e que tudo ia bem, tentou assediar, e ele fugiu por diversas vezes, e por conta de uma mentira, por conta da sua postura, ele foi levado à prisão. E por que eu estou trazendo isso à memória? Para lembrar de coisas ruins que aconteceram? Não, mas para lembrar do fim que elas tiveram. Lá em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque se mantiveram firmes nas primícias, se mantiveram íntegros, eles passaram por essa fornalha. E diz que o rei olhou e viu um quarto homem, o qual estava desamarrado junto com eles, e nem só um fio de cabelo foi queimado. Daniel, porque se manteve firme nas primícias, nas bases, nos fundamentos, nenhum leão o atacou. José, íntegro, firme, fugiu do pecado, e isso superabundou em sua vida, e ele governou o Egito. O que isso quer dizer? A palavra de Deus não muda, independente da situação, independente da pressão. Nós devemos nos manter firmes nos fundamentos, firme nas primícias. E voltando no versículo que nós lemos lá de 1 Coríntios, diz: no primeiro dia da semana, uma primícia, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Talvez você esteja vivendo uma situação diferente por tudo isso que nós temos passado. Talvez os seus rendimentos não sejam os mesmos. Algumas coisas mudaram, o mundo mudou, mas a palavra não muda. As primícias não mudam, os fundamentos não mudam. Deus é fiel para cumprir e zelar pela tua palavra.
E assim nós devemos ser fiéis, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, com a nossa adoração, com a nossa integridade, com o nosso avanço em fluir nos dons. Nós não estamos nos reunindo nesse templo, mas Deus deseja fluir através de nós, e Ele vai dar novas estratégias. Os dados bancários estão aqui ao lado, você pode contribuir, segundo aquilo que está no seu coração, fazendo os seus dízimos, fazendo as suas ofertas. Você também pode trazer em espécie ou fazer pelo cartão na igreja, nos horários que estão demonstrados aqui ao lado também. Amém? Se você fez o seu dízimo e a sua oferta agora, nós iremos orar. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é imutável. Nós te agradecemos porque a nossa confiança está em ti, Pai. As nossas bases estão firmadas na rocha sólida. Nós te agradecemos, Pai, por essas sementes multiplicando, Pai. Nós te agradecemos porque nada vai faltar nas nossas casas. Em nome de Jesus, nós estamos firmes em Ti, nós estamos alegres e contentes, porque podemos passar por um período de pressão e não ficar nele. Obrigado, Pai, nós te amamos, você é o nosso sustento, em nome de Jesus. Obrigado por esses dízimos e essas ofertas sendo administradas com sabedoria, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo e nada muda isso, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu gostaria de chamar o nosso pastor Lucas Brezan. Aleluia! Quem é crente tem certeza diz amém. Quem é crente tem certeza diz amém. Quem é crente tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é crente tem certeza diz amém. Aleluia, querido. A nossa vida é uma beleza, amém? Desde que Jesus entrou e transformou a nossa vida, tem transformado dia após dia. Você crê nisso, querido? Você é prova de que tem sido transformado pelo Senhor? Quem te conheceu algum tempo atrás pode dizer que não te conhece hoje porque você melhorou e mudou coisas que a palavra teve acesso. Amém? A palavra tem o poder de transformar as nossas vidas e esse é o real intuito dela. Transformar e moldar o nosso caráter à luz da palavra. Sermos cada vez mais, cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo, deve ser o nosso alvo, ser parecido com Ele. Amém? Eu tenho algo no meu coração, já faz algum tempo que o Senhor vem falando comigo a respeito disso. Não é a primeira vez que eu ministro a respeito disso, né? Mas é maravilhoso porque a palavra se renova sempre. E como diz o apóstolo Paulo, repetir essas coisas, as mesmas verdades, é segurança para nós. Então glória a Deus porque a palavra pode ser recebida de uma outra maneira. Você hoje tem uma outra maturidade para ouvir a palavra. Eu converso com pessoas e elas dizem: poxa vida, eu estudei a palavra ou eu vi isso em tal época da minha vida. Se eu fizesse ou estudasse ou ouvisse isso, hoje cairia de outra forma no meu coração. Querido, entenda, nós estamos amadurecendo e à medida que você amadurece, você recebe aquilo que Deus tem para a sua vida, cada vez de uma forma. Então eu creio que essa palavra vai cair no seu coração e ela vai encontrar um solo seguro, fértil, ela vai germinar e vai dar uma colheita abundante, amém? Aleluia, eu creio nisso. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Lucas, no capítulo 18, nós iremos ler a partir do verso de número 15. Iremos ler só 2 versículos. Não, iremos ler do 15 ao 17, amém? Vou dar tempo para você abrir. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí. Lucas 18, 15 diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas, para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que tinham trazido. Mas Jesus,
chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças. Obrigado pelo acesso que nós temos à Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque é Você quem nos ensina acerca de todas as coisas. E nós estamos nos expondo à Tua Palavra. A Tua unção, ela é carregada de poder. E Pai, nós nos recusamos a ouvir a Tua instrução essa noite, permanecer da mesma forma. Pelo contrário, abrimos o nosso coração, abrimos, Pai, a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir a Tua instrução. Queremos sim crescer, amadurecer, ser conduzidos pela Tua Palavra. A Tua Palavra diz que ela ilumina os nossos passos para que nós não venhamos a tropeçar. Muito obrigado pela Tua instrução preciosa sendo compartilhada a nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, esse texto ele é narrado em Lucas 18, em Marcos 10 e Mateus 19. É a mesma passagem, cada um contando a sua maneira, uma vez que cada um desses textos foi escrito por um discípulo. Mas é interessante, querido, porque eu vou ler novamente para que você preste atenção. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que tinham trazido, mas Jesus... De novo? Mas Jesus chamou a si as criancinhas e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence às que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha que afirmativo, ou que afirmação poderosa de Jesus, querido. Vamos entender isso. A Bíblia diz que estava rodeado de pessoas, muita gente seguia Jesus. Existem muitos outros textos que dizem que por onde Jesus passou, as pessoas iam para cima dele, elas queriam usufruir do ensinamento de Jesus. Se você pega aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que as pessoas comprimiam Jesus, a ponto de quando tocaram na veste dele, quando a mulher tocou, Jesus vira para os discípulos e diz: alguém me tocou. A resposta dos discípulos foi: mestre, olha o tanto de gente que tem aqui, como assim alguém te tocou? E ele diz: não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou, foi a fé que me tocou. Isso é uma outra ministração. Mas, querido, preste atenção, Jesus, por onde quer que ele passava, as pessoas o seguiam. E aqui é interessante porque a Bíblia diz que o povo também estava trazendo crianças. Então o povo estava lá e pegavam as crianças e levavam a Jesus. Os discípulos olharam para aquela situação e tentaram impedir. Querido, a gente não vê aqui Jesus brigando com os discípulos. Ele só diz: ei, não impeça não, deixa que elas venham. E ele aproveita para fazer um ensinamento fantástico a nós. Ele diz: deixe vir a mim as criancinhas. E ele diz: pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Uau! É necessário sermos semelhante a uma criança. E aí talvez você esteja convivendo com seu marido em casa nessa quarentena e você diz: está aí, pastor, eis aí a justificativa para a infantilidade do meu marido. E não é disso, querido. A Bíblia não diz para você pensar como uma criança ou agir como uma criança. Nós vamos ver pela palavra que existem outros textos onde o apóstolo Paulo, ou existe instrução dizendo para que nós não hajamos como criança, e a gente vai entender qual que é o sentido do que Deus deseja ministrar a nós. Mas ele diz de maneira muito clara que é necessário se fazer semelhante a uma criança, e não, querido, com atitudes. Esses dias eu cheguei em casa e vi a minha sogra brincando com os meus filhos. E quando eu disse: vamos almoçar, a minha sogra respondeu: eu sou um neném. Ela estava brincando, e ela era criança na brincadeira.
Queridos, entenda, não é esse, a ideia de Deus não é que você seja um adulto e se comporte como uma criança. Não é para que chegar aqui, não é isso. A Bíblia exige, ou melhor, nos orienta a sermos maduros. Mas se portar como uma criança, trata de uma atitude do teu coração. Em Marcos 9, verso 33 ao 35, eu não vou ler para você, mas só para que você entenda. Os discípulos estão discutindo entre eles quem vai ser o maior. Eles estão pelo caminho discutindo, quem vai ser maior, quem é maior. E aí Jesus sabe daquilo, chega no lugar e diz, sobre o que vocês estavam conversando? Eles falam, não, nada não. Jesus, sabendo, repreende eles e pega uma criança, põe no colo e ministra a respeito disso também. Querido, entenda, eu não acredito que nenhum texto é solto na palavra, mas Jesus quis ministrar e ensinar a nós algo precioso. Olha o que diz Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Pastor, Jesus diz para eu ser como criança, e aí vem o apóstolo Paulo e diz para eu não ser como criança. 1 Coríntios 3, de 1 a 3 diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Tem uma música muito boa, que ela trata um pouco a respeito disso, e a música diz, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E querido, eu e você precisamos controlar, porque todas as vezes que a gente se acha mais sabido, que a gente se acha mais inteligente, que a gente acha que pelo próprio força ou pelo próprio braço nós conseguimos caminhar, a gente está querendo crescer, e quando você acha que cresceu, você quer ficar independente do Pai. Entenda, Deus não tem problema com você crescer, mas você não pode crescer nele, ou crescer espiritualmente e se tornar independente. Nós somos totalmente interdependentes, estamos totalmente conectados a Deus. E aí a música continua dizendo, e deixo de simplesmente crer. Eu vou crescendo, e aí quando eu vejo, eu deixei de crer. 1 Pedro 2,2 diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês possam crescer. Primeira Coríntios 14:20 diz, irmãos, deixem de pensar como criança, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Eu acredito que você, nesse período de quarentena, se você tem conseguido olhar por além da lente, de talvez se irritar com os seus filhos em casa, está sendo uma bênção, não está? Eu estou vendo o pai dizendo, meu Jesus amado, será que meu filho come assim na escola? Seu filho também está comendo muito, glória a Deus, né? Amém. Mas querido, eu sei que existe essa coisa da criança estar em casa, e aí talvez você não tenha sossego, tempos que antes você tinha, agora você não tem, mas se você tem se deixado ser ministrado pela sua criança, pelo seu filho, quantas lições você pôde aprender?
Quantas lições, quantas e quantas coisas nós fomos ministrados. Aleluia. 1 Coríntios 14, 20, eu li agora: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. E eu estava observando os meus filhos. Eu tenho uma filha de 5 e um filho de 2,5. Vai fazer 3 agora. Tem mais, né? E queridos, quando você pega outros textos bíblicos, a Bíblia diz para você não andar ansioso. E aí ela diz: você está andando ansioso ou está preocupado? Vai observar os pássaros. É muito fora da caixinha. É muito fora do racional. Porque no reino ao qual eu e você pertencemos hoje, é a contramão do sistema que por anos e anos vão nos impondo. Então talvez você vem de uma família e vem de um lugar onde, se você quer fazer, você tem que ser o melhor. Não importa o que você faça, você tem que ser o melhor. Então se tiver que puxar o tapete, puxe. Se tiver que falar mal, fale. Mas se mostre, se destaque, seja o máximo. Aí vem Jesus e diz: ei, você quer ser o maior? Quero. Então seja o menor. Oi? Você quer ser o primeiro? Então seja o último. Querido, entenda, se você não tiver um coração de criança, se você não entender a pureza desse evangelho, a pureza do que Jesus veio ministrar, o amor do que Jesus veio demonstrar, você não vai conseguir compreender aquilo que o reino tem disponível para mim e para você. Tá simples, é fácil. O reino é acessível, é o reino que você está. Você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Hoje você está no reino, você faz parte do reino. Mas para compreender o reino é necessário ter um coração de criança, com a sua mente de sagacidade, de maldade, de vivência. Não dá certo no reino que você está. Porque não é assim que o meu pai e o seu pai trabalham. Não é assim que as coisas funcionam no reino. Então o reino não é dos mais espertos. No sistema sim, o mundo é dos espertos. No reino no reino é de quem tem um coração de criança. É fácil? Vai do que você se alimenta. Se você se alimenta do que o sistema põe sobre você, você vai entrar nesse frenesi. Mas se você se alimenta da palavra, olhando para Jesus, você vai ser parecido com Ele. Querido, olha para quem foi Jesus. Vieram para prender Jesus. Ele estava no jardim, vieram para prender, seria a crucificação dele. O soldado pergunta: você é Jesus? Ele responde: eu sou. A Bíblia diz que os soldados todos caem, porque ele fez isso. Sou eu que... Blum. Aí levanta, Pedro de maneira natural pega a espada dele. Vrou. Eu não acho que ele era bom com a espada para cortar. Ele falou: não, eu quis cortar a orelha. Para mim foi reflexo. O soldado saiu e cortou sua orelha. Ele era pescador, ele não era soldado. Aí Jesus vai e fala: não, Pedro, é necessário, cara, que eu passe por isso. Espera aqui. Aqui, ó. Tó, cola aqui sua orelha. Vamos lá então. Olha a pureza de Jesus, querido. Os discípulos, ele chama para orar. Os discípulos dormem. Ele volta e diz: ei, vocês não conseguem ficar nem um pouco acordados, cara? Estava precisando de vocês. Pedro afunda, tem atitude de fé e afunda. Jesus vem e diz: ei, vem cá, vamos para o barco comigo. Você não olha para o Jesus que aponta o dedo e diz: ah, você errou. Não, Ele não está para te condenar, Ele não está para apontar os seus defeitos, os seus erros. Mas nós precisamos olhar, querido, para Jesus e ter esse coração, ter esse mesmo pensamento.
E eu fico triste porque nós estamos infectando as nossas crianças. Existiam tantas coisas que as crianças eram muito mais puras do que elas são hoje. Talvez pelo acesso à informação, talvez porque elas olham na televisão e elas vão aprendendo. E o sistema tem feito de tudo para corromper. Mas, querido, eu estava observando os meus filhos. Eu não vi nenhum deles preocupado com o coronavírus. Aí você diz, ai pastor, você precisa informar melhor os seus filhos. É mesmo. É interessante porque eu oro ou a Camila, nós oramos com os nossos filhos toda vez antes de dormir. E eu confesso a você que tem vezes que a gente deita eles e a gente esquece, mas eles lembram. O João fala, pai, oração. Ou a Lulu, papai, a gente vai orar. Mamãe, a gente vai orar. E aí por 2 vezes, eu orei, e eu estava terminando a minha oração. A Lulu deu continuidade, a Luísa deu continuidade à minha oração, e ela disse, pai, obrigado, porque o coronavírus vai sair de todo mundo. Você não vê a Luísa falando de coronavírus. Você não vê a Luísa preocupada com isso. Mas quando ela precisou exercer fé, ela disse, eu vou orar. E todas as noites ela ora desse jeito. Obrigado, pai, pelo coronavírus saindo do mundo. Um erudito bíblico diz assim, quando somos crianças, iniciamos uma viagem sem condições de pagar a passagem e sem a mínima ideia de como chegar ao fim do trajeto. Mesmo assim, nunca nos passa pela cabeça duvidar que nossos pais nos levarão a salvo ao nosso destino. Você já saiu para viajar com o seu filho e antes de chegar ao pedágio seu filho diz, pai, como que a gente vai pagar o pedágio? Pai, querido, se o teu filho tem agido dessa forma, eu quero advertir você como pai. Aprenda a confiar em Deus e não prive teu filho de ter o coração puro confiando em Deus também. Seja você ministrado pelo teu filho então. Querido, existem coisas que a minha filha Luísa vive hoje, que eu naturalmente não teria condições de bancar, mas ela vive porque ela creu. Ela creu sozinha. Eu confesso, eu não criei para o que ela vive hoje, ela creu. Nós temos relatos de criança que a mãe diz, nossa filha, estou com dor de cabeça. E a criança diz, mamãe, abaixa aqui. E a criança abaixa, a mãe abaixa e a criança diz, curada em nome de Jesus. E a dor de cabeça vai embora. Aí você diz, uau, mas ela nem fez uma longa oração. Não, o coração puro crê de maneira pura. Você já parou para pensar que existem novos convertidos que começam a caminhar e usufruir de coisas em Deus com mais facilidade do que pessoas que vêm de outros ministérios ou de outras religiões? Por quê? Porque ela não tinha nada de conhecimento e ela conhece a palavra e aquilo se torna verdade para a vida dela e ela caminha naquilo. E as coisas vão acontecendo, querido, porque a palavra não muda. A maior dificuldade de te fazer viver o sobrenatural é aquilo que você aprendeu de errado. E se você não renovar a tua mente pela palavra, você não vai viver o sobrenatural na tua vida. Marquei aqui. Uma criança é dependente. A criança confia. A criança é humilde. A criança é inocente, ela é pura. A criança é alegre. A criança perdoa. A criança é ensinável. Eu vou repetir para você. Características de uma criança que Deus espera de mim e de você: dependência,
confiança, humildade, inocência, pureza, alegria, perdão, ensinável. Eu me lembro de quando eu era criança, o meu primo brigou com um amiguinho da rua. E eles brigaram. E daqui a pouco veio meu tio, não satisfeito porque ele tinha brigado, chamou o pai do menino e brigou com o pai do menino. 2 horas depois, os meninos que tinham brigado estavam brincando. E os pais ficaram sem se falar por muito tempo. Por quê? Porque a gente cresce e fica bobo. A gente cresce e fica besta, essa é a real. Deus não deseja que você seja esse crescido independente, que ache que pela sua razão você resolve. Eu vou lá resolver, deixa que eu resolvo, deixa comigo. Não. Sabe o que é muito melhor que isso? Sabe o que Deus espera de você? Aconteceu, e ao invés de você dizer, deixa que eu resolvo, você diz, ei, eu confio no meu Deus, eu vou orar. Vai dar tudo certo. Acabou! Eu me lembro uma vez que aconteceu uma situação e meu pai me trouxe uma ilustração aconteceu uma situação e eu no meu ímpeto, quem me conheceu no passado sabe que Deus me mudou muito, aleluia. E eu no meu ímpeto disse, eu vou fazer, e meu pai disse, ei, espera aí, segura. Você hoje faz parte de um outro reino, Lucas. Todas as vezes que você quiser usar a arma do seu antigo império, você vai se dar mal. Você já não sabe mais usar essas armas. O reino que você está hoje, as armas são outras. Uau! Glória a Deus. Querido, você está no reino. Se conscientize do reino que você está. Mantenha o seu coração puro. Eu me lembro uma vez que nós estávamos fazendo um programa. E aconteceu uma situação com um pastor. E eu fui para ele e disse, ei rapaz, ei pastor, me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso, e pode ter parecido para o Senhor que foi por isso, isso e isso. E ele com um olhar, aquilo me marcou, querido, porque ele olhou para mim e disse, ei rapaz, fique tranquilo, o amor não suspeita o mal, eu nem desconfiei que você tivesse feito isso por maldade. E aí se eu já estava pedindo desculpa, sabe aquela coisa que você faz assim, amém, eu fui embora. Mas carrego isso comigo porque me marcou muito. Querido, nós devemos preservar nosso coração dessa forma. E um bom termômetro é quando as pessoas erram, se você é rápido em julgar, em dar uma sentença, em fazer, em acontecer, ei, reavalie, mude. A Bíblia diz que se você não preservar em você esse coração puro, dependente, confiante no Senhor, você não vai estar apto a entrar no reino, a viver o reino. Ah, não, quando eu estiver no céu. Não, querido. Aqui. Olha o que Filipenses 4, a partir do verso número 6 diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que instrução poderosa. Ele diz, não ande ansioso, não fique preocupado, Aí ele diz, por quê? Como que eu faço isso? Pastor, eu não sei. Aí ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Existe um caminho, querido. A Bíblia não diz, tem que se fazer como criança, se vira aí, dá seus pulos. Não.
Ela diz: ei, existe um caminho, medita na minha palavra. Tudo que for puro, verdadeiro, nobre, pense nessas coisas. Existe tanto do reino que o Senhor deseja revelar a mim e a você, querido. Eu me pego muitas vezes orando e dizendo: Pai, me perdoe, Pai, me mostre. Eu quero andar e estar à altura do teu sacrifício naquela cruz. Eu não quero estar aquém, eu não quero andar na margem, mas eu quero estar consciente. E querido, consciente, vivendo o que o reino tem para mim e para você, é através dessa palavra. A Bíblia diz: vem, se alguém vem e bate numa face, você dá outra. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Se te fizerem andar 1 milha, ande 2. Como isso é possível se você não tiver em você um coração puro? Não vai dar. Você não consegue. Porque todo menino que cresce acha que sabe. Toda criança que cresceu acha que sabe mais que o pai. E você já passou pela adolescência, querido. E quando você é adolescente, você diz: ah, meu pai não sabe nada, eu que sei tudo, eu sou o bom, eu que faço, eu aconteço. Aí você cresce e olha para o adolescente e diz: meu Jesus, como eu pude ter sido assim? A gente tem um trabalho com os adolescentes da nossa igreja, e os adolescentes dessa igreja não são dessa forma, amém? Mas aí de fora são. Porque eles acham que sabem alguma coisa, e muitas vezes até sabem tecnologia, mas querido, é inocência achar que sabe mais do que a experiência de um adulto. E nós estamos agindo como adolescente muitas vezes, quando é bem melhor ir para o Espírito Santo ou para a palavra e dizer: me ensina. Estava brincando esses dias com a Luísa, eu disse: Luísa, deixa eu te ensinar isso. E ela disse: não precisa, pai, eu já sei. Falei: ah é? Então faz. Aí ela fez errado. Eu disse: deixa eu te ensinar. Aí ela viu que não deu muito certo, ela disse: tá bom, me ensina. Nós precisamos ser assim, querido. Ter um coração ensinável. Você não ouve ninguém, você sabe tudo. Tudo você quer dar palpite, tudo você fala, você sabe tudo. Quem foi que te instituiu o dono da verdade? Quem foi que disse que você é quem carrega a supremacia? Mantenha em você esse coração puro, querido. Pense nas coisas do alto. E eu não estou aqui para te condenar, não estou de forma alguma. Mas o Espírito deseja ministrar ao meu e o seu coração, dizendo: ei, mantenha esse coração. Vá pedir perdão. Se você tem problema com algum familiar, algum amigo, ei, se resolva. Não deixe mais tempo passar, não. É interessante porque quando você preserva esse coração, o perdão tem que estar no automático, como é para as crianças. Eu vejo às vezes o João e a Luísa brigam. E aí eu falo: o que aconteceu? Aí o João diz: eu não vou mais brincar. Eu disse: não vou mais. E aí ele vai para o canto. Aí dá um tempo, ele volta. O que foi, João? Eu quero brincar. Vamos ser ministrados pelas nossas crianças, queridos. Seja rápido em perdoar, seja rápido em resolver, seja confiante. Se eu falo uma coisa para a Luísa, ela diz: pai, você não falou? Eu disse: falei. Então vai acontecer. E existem coisas, querido, que talvez fogem à nossa alçada. A Luísa me pede coisas que eu não tenho condições naturalmente, mas ela entende. Eu sento com ela, eu converso, ela diz: papai, fique tranquilo então, nós vamos orar e vai chegar. Qualquer dia eu vou pôr ela para pregar aqui, porque eu sou tão ministrada. Ensina isso para os teus filhos. Agora tem criança preocupado, pelo amor de Deus, pai, para de fazer isso com teu filho. Preserva teu filho na inocência, confiante, ensina para ele que se você não pode dar, Deus pode dar. Que não é você quem sustenta teu filho, é Deus quem sustenta a tua vida, a tua casa e o teu filho. É utopia, é pequeno demais achar que aquilo que teu filho vai viver vai sair do teu bolso. Para! Vem dele, você está nele. Se mostre e esteja dependente dele. Oh
Pai, queremos ser como criança, Pai, totalmente dependentes, entregues, confiando em Ti. Não queremos temer. Aleluia. Você recebeu alguma coisa? Não permita que o diabo corrompa um coração que Jesus conquistou por você. A Bíblia diz que porque Ele morreu, Ele trocou o seu coração de pedra por um coração de carne. E Ele diz para que eu e você sejamos semelhantes à criança. Eu repito, não é sendo infantil, não é sendo um adulto com atitudes infantis, mas é tendo um coração puro, nobre, pensando nas coisas do alto. Querido, e é tão interessante isso, porque ter esse coração diante do sistema que nós temos, muitas vezes vai parecer que você é bobo, vai parecer que você é inocente demais, mas fique tranquilo, você tem um dono. Achar que é esperto e você sai dessa é tirar Deus da jogada. Mantenha sua pureza, mantenha sua inocência e deixe que Deus conduza a tua vida. A Bíblia diz que é dessa forma, mantendo esse coração, que você vai usufruir de tudo o que o reino tem. Ainda esses dias eu vi um filme com a Luísa, com o João, e era muito interessante porque eles estavam em um lugar, eles chegavam em uma ilha, e a ilha era só pedra. Aí um rapaz foi pegar alguma coisa que ele tinha perdido assim no mar, e ele viu uma fenda, e ele disse: eu vou entrar por essa fenda. E quando ele entra, é fantástico o que está por trás daquele caminho. Eu creio que muitos de nós iremos desfrutar e ver o quão fantástico é o reino ao qual nós estamos inseridos, à medida que você for tornando e limpando a sua mente e o seu coração pela palavra. Amém? Eu creio, querido, que aquilo que a gente vê muitas vezes nos filmes da Disney, sabe aquela coisa? Eu canto e os pássaros vêm e eles me ajudam. Não vai ser assim, não vai cantar e o pássaro vai vir não, querido. Mas eu creio que tem como nós vivemos tão deslumbrados com o reino no qual nós estamos inseridos, que tudo para você vai ser tão prazeroso, tão feliz, tão alegre. Você viu a música que eu cantei no início? É muito simples, mas diz: quem é crente tem certeza, sua vida é uma beleza. Aí você pode olhar e falar: pastor, mas não está tudo beleza. Mas querido, se você está no reino e olha para o reino, está assim. Eu quero chamar a sua atenção essa noite. Ei, purifica, muda. Eu gosto muito de um exemplo e eu vou terminar com isso. Imagina que a tua mente e o que o sistema impôs sobre você fez com que você fosse um copo. Então você imagina um copo cheio de terra. E aí você olha e fala: eu estou todo bagunçado, eu sou competitivo, eu sou ganancioso, eu sou mentiroso. Foi o que o sistema fez com você. Mas aí vem a palavra, você imagina que a palavra é a água, e ela entra dentro do copo. Se cai só um pouco, vira lama. Mas se a água é contínua, toda a sujeira do copo sai. É isso que a palavra deseja fazer em mim e em você. Deixe que a palavra limpe a tua mente e o teu coração. Deixe que a palavra lave quem você é, para que você possa se enxergar e se ver como Ele te fez. Amém? E isso só é possível nele, querido. Pensamento ruim só sai com pensamento bom. E pensamento bom só quem tem é a palavra. Amém? Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Feche teus olhos. Pai, eu te dou graças pela instrução da Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. E Espírito Santo, eu oro
para que você possa mostrar a nós o que precisa ser transformado, mostrar a nós o que precisa ser mudado e moldado pela Tua palavra. Nós somos Teus, é o Senhor quem está no controle da nossa vida, e nós não queremos de forma alguma, Pai, ter o controle por nós mesmos. Nós entregamos ao Senhor o controle, e queremos sim nos conscientizar da Tua perfeita vontade para as nossas vidas. Queremos sim ter a pureza, a inocência, a confiança, a dependência, ser ensinável. Queremos ter esse coração. A Tua palavra tem o prazer e o intuito de nos transformar. Obrigado, porque nós iremos nos surpreender com aquilo que o Teu reino reserva a nós. Em nome de Jesus. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. E talvez você ouviu essa ministração e você diz: eu entendi, eu quero, eu fui de fato contaminado e tem muitas coisas em mim que eu não consigo mudar. E querido, por você mesmo, você vai se esforçar e talvez não vai conseguir. Ou o que conseguir não vai ser pleno, porque essa mudança só é possível nele. Então eu queria que você fechasse os teus olhos e fizesse uma oração comigo. Se você deseja essa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, eu não estou te convidando para uma placa de igreja, uma denominação. Agora você é Bíblia, agora você é... Não, querido. Eu estou te convidando a fazer parte da família de Deus, ter a sua vida mudada pela palavra. Feche teus olhos. Pai, repete assim comigo: Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu reconheço o Teu sacrifício naquela cruz. Foi para me salvar, para me perdoar, para me conectar ao Senhor. Eu reconheço que sou pecador e preciso do Teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida e conduz a minha vida de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz que essa é a melhor e maior decisão que você pode ter tomado. A Bíblia diz que a partir de hoje é escrito e começa uma nova história na sua vida. E Ele deseja escrever esse próximo capítulo e essa extensão do livro da tua vida. Amém? Se você fez essa oração, por favor, escreva, mande para nós via direct, ou até mesmo coloque aí no chat que você fez a oração. Nós queremos te dar todo o suporte necessário. Amém? Você foi edificado? Aleluia, querido. Eu amo vocês. Estou muito feliz pelo alcance que esses cultos têm tido. Continue você propagando essa palavra, sendo uma ferramenta e usado por Deus para fazer com que as pessoas à sua volta, pessoas que vocês conheçam, sejam impactadas por essa palavra. Amém? Beijo, até mais. Glória a Deus, queridos. Assim como o pastor disse, eu quero te incentivar a enviar o link do nosso canal, a enviar sempre que estiver havendo alguma transmissão, para que essa palavra venha entrar nos lares dos seus familiares, dos seus amigos. Amém? O nosso próximo encontro, então, é no culto online, na quinta-feira, às 20 horas. Mas antes disso, nós temos o quê? O nosso culto no lar. É um período que você vai reunir a sua família, nós vamos louvar, nós vamos adorar juntos, cada um com os seus familiares. Havendo o período da mensagem, em que alguém vai ministrar algum tema, algo que veio no coração. Depois vocês vão conversar acerca dessas coisas e orar juntos. Queridos, é um tempo de nós nos desenvolvermos, é um tempo de nós crescermos como família, orando juntos, adorando, crescendo em intimidade como um corpo. Amém? Então é isso, seja edificado na prática dessa palavra e até o nosso próximo culto online.